Lilian e a Jéssica levantaram a mão, é isso? Vocês querem se comunicar? Eu acho que é porque a gente pediu para elas darem um joinha. Mas a gente precisa abrir essa oportunidade, né, Lu? Não dá para a gente passar batido aí. Tranquilo, não é nada? Tudo bem? Podemos seguir? Beleza. Pelo jeito, acho que a gente pode seguir, né? Valeu, então. Galera, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Luiz Augusto Carlim, eu sou de Piracicaba, interior do estado de São Paulo, tá? Eu sou advogado, tenho outras formações também, mas hoje eu ganho a minha vida sendo advogado e junto a gente trabalha aqui, a gente dá aula nessa escola maravilhosa que é o IBDEC. Eu também estou aqui no IBDEC desde a sua fundação, tá? E a gente já formou muitos alunos aí, hein? Então, é um prazer tê-los aqui participando dessa palestra com a gente. Eu vou dividir com vocês um pouco do meu conhecimento. É lógico que a gente tem mais do que isso, mas é que às vezes o tempo é curto, tá? Então, o que eu puder dividir com vocês hoje, com certeza eu vou dividir. Por que eu falei que eu sou de Piracicaba? Porque eu falo puxando um pouquinho o R, né? Então, eu falo porta, porteira, portão. Então, nesse sentido, pode ser que isso incomode um pouquinho para quem não está acostumado. Mas eu garanto que até o final da palestra vocês vão estar saindo, vocês vão sair daqui falando um pouquinho de porta, porteira, portão também, tá? Então, eu tento ao máximo não puxar o R, mas não dá certo, né? É o meu jeitão, então não tem como eu fugir disso, tá bom? Então, agradeço a presença de vocês, estou aqui para esclarecer as dúvidas que possam surgir aí. É um privilégio dar aula no IBDEC, é um privilégio poder trocar experiências com vocês, tá bom? Então, eu, assim, como foi dito pela Lu, eu sugiro que vocês tenham aí um bloquinho de notas, uma caneta, alguma coisa assim, para que vocês possam anotar o que vocês acham interessante, tá bom? Feitas essas considerações, eu acho... outra coisa, eu sou cegueta, tá? Então, se alguém precisar falar alguma coisa e tal, como a Adri já falou, vamos deixar para o final. Mas, se for essencial, me interrompam, por favor. Se for possível, deixem para o final, tá bom? Então, eu não vou ficar olhando no chat, eu não vou mesmo porque eu não consigo enxergar, eu preciso de óculos para poder ler nas entrelinhas, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e vamos ao que interessa, né? E aí eu vou pegar um gancho no anúncio que eu fiz para vocês, que eu nem sei se todos acompanharam o anúncio, para a gente poder começar essa conversa nossa. Por que isso? Porque, como nós já dissemos, o departamento pessoal desempenha um papel crucial, né? Aqui, na verdade, garantir a gestão eficiente das folhas de pagamento. Ok? Então, esse papel crucial não garante só a gestão eficiente da folha de pagamento, mas garante também benefícios, gestão de ponto e até mesmo a compliance trabalhista. Além disso, o departamento pessoal é essencial na comunicação e suporte dos colaboradores. É ele que promove um ambiente organizacional positivo. E aí, ao otimizar esses processos, implementando políticas eficazes e apoiando a estratégia organizacional, o departamento pessoal se torna uma área importantíssima na estratégia da empresa, o que com certeza gera valor para ela. E para que você possa se tornar um expert em departamento pessoal,
É preciso pôr em prática o que a gente aprende na teoria. Mas como que a gente faz isso daí? A gente vai começar com uma observação, tá? Muito embora as áreas de DP e RH caminhem juntas, nós precisamos diferenciar uma da outra. Então, a gente vai definir que o setor de recursos humanos é a área responsável pelos treinamentos e capacitação dos colaboradores, tá? Já o departamento pessoal é aquela área burocrática. O DP, ele é responsável pela administração de todos os funcionários da organização. E as suas funções vão desde o acompanhamento das admissões até o desligamento desses colaboradores. É o profissional da área de departamento pessoal que cuida da rotina do funcionário. Esse profissional, ele vai acompanhar o controle de ponto, as horas extras, os atrasos, as faltas, as férias, os benefícios, ou seja, é uma área cheia de oportunidades. E elas vão desde o primeiro emprego até o gerenciamento de equipes com centenas de colaboradores. E aqui, o que conta não é só o tempo de atividade. A iniciativa, a liderança e a atualização são fatores decisivos na carreira desse profissional. Por isso, quando for participar de um processo seletivo, ou seja, quando você for participar na contratação de um novo colaborador, vocês têm que ter muito cuidado com a LGPD. É preciso deixar claro aos participantes qual é a política de tratamento de dados que será aplicada aos currículos de quem não foi selecionado ou admitido. Por isso, é interessante conhecer a LGPD. Mas o que é LGPD? LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, antes mesmo da admissão, é necessário que o candidato faça os exames médicos admissionais, que é a responsabilidade do contratante. Inclusive, é aqui que começa o entrave burocrático. Por quê? Existem exames que são proibidos e outros que são expressamente obrigatórios, como é o caso da gravidez, que é proibido, e do exame toxicológico para motoristas, que é obrigatório. Por isso, muito cuidado. Inclusive, eu li essa semana uma decisão de indenização para um candidato que foi aprovado no processo seletivo. E aí, quando ele foi fazer o exame médico, ele tinha um problema de vista, um problema de visão. E a empresa não confirmou a admissão desse funcionário. Mas ela tem um prazo para fazer isso daí, para falar, olha, muito obrigado, você participou, mas não está dentro do nosso perfil. A empresa não respeitou esse prazo. E o que aconteceu? O tribunal condenou a empresa a R$20 mil. Então, foi um vacilo do recrutador, de quem estava participando do processo seletivo? Não sei, eu não vou incriminar ninguém nessa situação. Entretanto, a empresa foi condenada em 20 mil. Então, muito cuidado, galera, muito cuidado. Os dados sensíveis previstos na Lei Geral de Proteção de Dados devem ser preservados. Então, naquele momento do processo seletivo, né, deve-se exigir daquele candidato o termo de consentimento, onde existe lá aquela questão do que será feito com esses dados caso ele não seja aprovado nesse exame, tá bom? Atenção também em relação aos documentos digitais. Por quê? Porque hoje a gente tem vários documentos digitais. O exemplo é a carteira de trabalho e o livro ou ficha de registro. Então, o candidato devidamente contratado e registrado exige o acompanhamento da sua rotina. Esse acompanhamento é feito pelo profissional do departamento pessoal, que é responsável por identificar a jornada normal de trabalho desse colaborador.
Então, é ele que vai identificar qual será essa jornada de trabalho. Mas como que a gente sabe a jornada desse ou daquele colaborador? Conhecendo a legislação trabalhista. Nós temos várias possibilidades de jornadas. E aí, é interessante a gente falar que tem organizações que possuem centenas ou talvez até milhares de colaboradores, como é o caso aqui de Piracicaba da Hyundai. A Hyundai é aqui e ela tem dentro dela várias empresas, o que a gente chama de empresas satélites. E nós sabemos que não é possível executar todos os procedimentos manualmente, mas é necessário que nós tenhamos conhecimento técnico para qualquer emergência, para que a gente possa esclarecer os métodos e os procedimentos que são adotados pela organização. É necessário que a gente esclareça às autoridades competentes em matéria de direito do trabalho todas as dúvidas que porventura possam surgir, até mesmo para solucionar pequenos imprevistos decorrentes do dia a dia. Então, é primordial a gente conhecer isso. Por isso, é necessário que nós estejamos sempre atualizados e bem informados. Isso porque a rotina diária do DP, com acompanhamento da jornada de trabalho e demais exigências legais, é fundamental. Se você não sabe, você não consegue acompanhar. Por isso é que devemos conhecer a folha de pagamento com seus diversos tipos de proventos, assim como os descontos que são efetuados. Lembrando que tem os descontos que são legais e não precisam de autorização dos colaboradores. Mas existem alguns que precisam dessa autorização expressa. E nessa rotina está também o acompanhamento das férias, com suas regras. E a gente tem visto bastante na internet aí que eu vejo que, na verdade, eles estão chovendo no molhado, que é mudança ocorrida desde a época da reforma trabalhista. Mas existem regras e prazos que devem ser respeitados. Isso é lógico, além do pagamento da primeira parcela, por exemplo, do 13º. A tudo isso, a gente precisa somar as rescisões, que na maioria das vezes não é programada, né? Então, a gente está lá no DP e aparece uma rescisão. E aí o funcionário tem que parar tudo o que está fazendo para formalizar esses desligamentos. E nós temos diversas modalidades de desligamentos, e cada uma delas tem as suas regras. Existem também as suas condições, que devem ser devidamente observadas. Por quê? Porque se eu não observar, eu posso incorrer numa condenação de indenização por danos. Eu dei o exemplo da contratação de quem, mesmo sabendo que o funcionário não tinha condições de executar as suas atividades, demorou para informar. E isso daí gerou essa multa e essa indenização de 20 salários mínimos. De 20 mil reais. Então, por isso, é necessário o funcionário, o profissional do DP, identificar qual que é a modalidade de desligamento, se essa modalidade é a pedido, se ele foi demitido sem justa causa ou por justa causa, se esse funcionário tinha ou não alguma estabilidade, há quanto tempo ele estava registrado, se ele estava registrado há mais de um ano, e dependendo da rescisão, ele vai ter direito àquele aviso prévio proporcional, precisa ver se ele já gozou ou não as férias, que dependendo do tipo da rescisão, ele foi mandado embora por justa causa. Se ele já usufruiu das férias dele, não tem direito a receber praticamente nada. Todas essas informações são necessárias para elaborar uma rescisão. Por isso que eu falo que não basta saber operar o sistema. É preciso entender o que você está fazendo para que você não cometa erros. E aí, evitar processos trabalhistas gera valor para a empresa. Por isso é que eu digo e repito, nós precisamos sempre buscar a atualização, a reciclagem, em tudo na nossa vida. Nós precisamos sempre estar dispostos a aprender algo novo. E aí, eu vou citar a advocacia como exemplo do que aconteceu comigo a semana passada.
Há não muito tempo atrás, tudo era físico. Todos os procedimentos eram físicos. Agora, tudo é virtual. Não existe mais processo físico. Não existe nem o balcão de atendimento lá. Você tem que conversar virtualmente com os funcionários. Inclusive as audiências. Quem participa já sabe disso. E aí, o advogado, o profissional que não se adaptou, ficou para trás e vai patinar para acompanhar. Esses dias, aí eu precisei elaborar alguns cálculos trabalhistas. A gente entrou com um processo, ganhamos o processo, houve recurso e tal, e mesmo assim, no final, já transitou em julgado a sentença. O que é isso daí? Não cabe mais recurso. E nós vencemos esse processo contra uma determinada empresa. E aí eu precisava apresentar os cálculos de liquidação. E mesmo sabendo fazer manualmente, eu precisei aprender a operar um sistema da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o juiz exigia que os cálculos fossem de acordo com aquele sistema da Justiça do Trabalho. E aí, você não sabe? Você não consegue fazer. E no dia a dia do DP não é diferente. E aí, a gente observa erros grosseiros, que muitas vezes são cometidos por pessoas que trabalham há muitos anos na área, mas não se atualizaram. É preciso ser um profissional capacitado e inclui-se nessa capacitação a atualização. Esse profissional tem que entender todos os processos que ele está realizando. E ainda, de quebra, ele tem a condição de orientar outros colaboradores. É o que você precisa para ser o melhor. Esta é a oportunidade. É importante lembrar que conhecimento não ocupa espaço e faz toda a diferença, né? Só depende de você, da sua dedicação. Se você se dedicar ao aprendizado e fizer uma imersão de conhecimentos, eu garanto, você vai gerar valor para a empresa. Decididamente, o conhecimento só depende de você. Por exemplo, você conhece o E-Social, o EFD-REINF, o DCTF-Web? São assuntos extremamente importantes para você complementar os seus conhecimentos e agregar um grande diferencial em sua carreira. Assim como a LGPD, que é aplicada a qualquer organização onde circulem informações relacionadas à pessoa natural, ao CPF. E é nas relações de trabalho e na prestação de serviços em geral que há um intenso trânsito dessas informações. Então, não continue fazendo por fazer. Saiba o que você deve fazer e como fazer. Esse é o momento. Faça diferente, seja o melhor. Você pode, você consegue. E aí, eu espero que, de alguma forma, com tudo isso que nós iremos conversar aqui, eu possa contribuir para que seja despertado dentro de você o desejo de mudança. Por exemplo, uma questão polêmica é em relação àquele cargo de confiança citado lá no artigo 62. Também, recentemente, houve uma decisão judicial que declarou que aquela previsão do artigo 62 da CLT, ela serve apenas e tão somente para elidir o pagamento de horas extras. Não é para configurar o cargo de confiança, eu não preciso dessas condições. As condições do artigo 62 são só para não pagamento de horas extras. Tá? Então, é importante a gente entender. Por isso, conhecer a legislação é importantíssimo para que a gente possa agregar valor ao nosso conhecimento. Se for noticiada alguma irregularidade na empresa, com certeza vai haver uma punição, e essa punição pode ir desde uma advertência até uma condenação pecuniária. Muita grana, como nesse caso do que eu dei o exemplo para vocês aí, do profissional que, mesmo tendo sido aprovado em diversas etapas, foi barrado ali no exame médico admissional. O exame médico admissional é o primeiro exame que tem que ser feito. É a primeira avaliação. Não foi aprovado no exame médico? Não. Para por aí, não precisa fazer mais nada.
Agora, você faz todo um procedimento, fala, dá esperança para o funcionário e depois corta. Impede que ele venha trabalhar na empresa. Isso gerou para ele lá um dano moral, hein? Dano patrimonial. Então, é importante que a gente entenda isso daí. Se você não prestar atenção nessa situação, você pode trazer um prejuízo ao empregador. Mas esse prejuízo é antes para o trabalhador da área do DP do que para o próprio empregador. Por quê? Porque esse profissional do DP não adotou as medidas necessárias para evitar que isso acontecesse. E aí, em razão dessa condenação, isso pode respingar no profissional do DP. Por isso, vale a pena lembrar que é melhor cautela do que descaso. Se você se deparar com situações que possam comprometer a lisura dos procedimentos, o primeiro passo que você tem que fazer é comunicar ao seu superior imediato. Para quê? Para que ele tome as providências que entenda necessárias. E aí, sabendo do que está acontecendo, ele possa orientar o que você tem que fazer. Mas a gente não pode esquecer que isso tem que ser feito por escrito. Por que por escrito? Para que você possa provar que avisou a empresa sobre essa irregularidade. E com isso, caso aconteça alguma coisa, você não seja responsável. Tudo isso vai agregar valor ao seu currículo e à própria empresa. Sabe por quê? Porque a empresa tem um prazo para emitir documentações e informar os responsáveis sobre determinadas ocorrências. Como eu falei para vocês, ele tem prazo no final do exame médico para ser comunicado se ele foi aprovado ou não. Então, enfrentar diariamente os desafios dessa profissão é uma das características dos profissionais do departamento pessoal. Dominar os temas corriqueiros certamente vão fazer a diferença para quem quer se destacar nessa profissão. Os profissionais de destaque, eles devem dominar toda a legislação pertinente. Eles têm que entender sobre leis, sobre tributos e, acima de tudo, estar ciente das novas tecnologias de comunicação. Eles precisam buscar atualizações. Além dessas características, é necessário também um controle emocional, já que de nada adianta o domínio das técnicas se você não tem domínio de si mesmo. Você tem que ter estabilidade psíquica. É necessário para suportar os desafios da profissão. Por quê? Porque essa profissão tem uma carreira muito dinâmica. E é por isso que existe muita cobrança. E o melhor caminho de garantir a permanência, a recolocação ou mesmo a evolução no mercado de trabalho é se preparar. Se você quiser permanecer, veja bem, eu não estou nem falando ingressar, hein? Se você quiser permanecer no mercado de trabalho, você tem que possuir as características de um bom profissional. Hoje, a gente vive em um mundo cada vez mais veloz, onde as distâncias são encurtadas pela tecnologia, e com isso, o conhecimento é imprescindível. Esse conhecimento que vai encurtar os caminhos, que vai diminuir as distâncias e que vai contribuir para o seu sucesso profissional. Além disso, é preciso ter estratégia. Traçar um plano para se chegar onde você quer, onde você almeja. Independentemente de qual caminho você quer seguir, com foco, determinação e esforço, você chega lá. Essas são apenas dicas. Não existe uma fórmula mágica e eficaz. Uma fórmula que sirva para todos, sem exceção. Não é assim. Por que não é assim? Porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, temos nossas particularidades, nossos medos, nossos traumas, nossas lembranças, nossas limitações, enfim, nós temos várias características que são inerentes a cada ser humano. Por isso é que fica a dica. Presta atenção
e veja o que se encaixa em seu perfil. Quais são as técnicas e procedimentos que se ajustam às suas características. Porque se você quiser ser perfeito e se enquadrar em tudo, vai ficar falso, forçado. Aproveite a burocracia que existe na área trabalhista e traga ela como uma aliada. Essa é a dica é uma das mais importantes dicas e ela com certeza merece a sua atenção. Agora, você pode me perguntar, tá, mas como que eu vou aproveitar a burocracia? Ué, transformando os desafios em oportunidades. Tá bom, mas como que eu faço isso? Pensem comigo. Quanto mais complexa é a burocracia, menos acesso ela terá. Ou seja, menos profissionais saberão executar as atividades de forma correta. Por isso, é necessário aumentar o seu conhecimento. E nós, do IBDEC, nós estamos aqui para te ajudar. São muitas as leis que estão sendo publicadas e começando a vigorar, além de outras que já estão sofrendo alterações por interpretações dos nossos tribunais. Vejam que eu falei interpretações. A lei em si não mudou, mas a interpretação da lei mudou. Com isso, o departamento pessoal vai ficando cada vez mais especializado e, por consequência, vai precisar de mais profissionais com conhecimento. Só que eu faço um alerta para vocês. Cuidado, não carregue bagagem inútil, ou seja, aquela bagagem que você sabe que nunca vai precisar. É importante que você esteja sempre atualizado. Se você se atualizar, você vai se tornar um profissional desejado. Mas não só desejado, necessário também. Outra dica minha é que você seja imprescindível. Mas o que significa ser imprescindível? Imprescindível é tudo aquilo que não pode faltar, que é vital. Para isso, desenvolva a sua comunicação e estude sobre liderança. A minha dica é que você invista em seu maior patrimônio, que é o seu conhecimento. Por isso, capacite-se constantemente. O mercado muda a todo momento, assim como os processos empresariais, as leis, os procedimentos. Eu já falei, o que era veloz está cada vez mais veloz. Portanto, não tem mais espaço para profissionais que acabam se acomodando e utilizando somente padrões antigos de trabalho. Até mesmo informações desatualizadas. A gente vê bastante disso por aí. Hoje, eu estava concluindo um embargo aqui num processo e eu vi que o advogado da outra parte falhava nisso daí. Ele estava usando uma lei que já estava obsoleta. Então, para ser imprescindível, é essencial você se manter ativo no mercado e nos estudos de capacitação. Você precisa reciclar e atualizar os seus conhecimentos sobre quaisquer métodos utilizados pelas organizações. E isso é visto como um diferencial importante pelas empresas, independente de elas serem de pequeno ou de grande porte. O que eu só dou de dica, o que eu falo, o que eu oriento, é que você não deixe que esse esforço atrapalhe a sua rotina. Então, você precisa continuar sendo pontual, sorridente, empático e, acima de tudo, disponível. Os mais ocupados são os que encontram mais tempo para novas oportunidades. Outra dica é que você saiba o que fazer com os conhecimentos que você adquiriu. Você precisa ser pragmático. O que é pragmático? É pôr em prática o que você aprendeu, o que você sabe. Conhecimento sem ação não vale para nada. E tem mais, hein? Quando sabemos, mas não colocamos em prática, nós nos tornamos pessoas frustradas, deprimidas, amargas. Essa, inclusive, é uma das causas da depressão, tá? Todos têm acesso à informação, gente. É só procurar. Mas eu não posso procurar em qualquer lugar, já que existem muitas informações desatualizadas. E, mais uma vez, eu vou falar, o IBDEC está aqui para te ajudar.
Não adianta ter o conhecimento, ele precisa estar atualizado. E também não é só ter o conhecimento se eu não colocar ele em prática. Se eu tenho conhecimento, mas não ponho ele em prática, de nada ele vai servir. Nós precisamos saber usar o nosso conhecimento. Mas como que eu vou usar o meu conhecimento de uma forma eficaz? Divida o seu conhecimento. Quem divide conhecimento, multiplica oportunidades e ganha confiança. E essa confiança não é apenas dos colaboradores, mas a sua própria autoconfiança. Você ganha mais autoridade no assunto. Você consegue ensinar aos demais a partir do seu próprio conhecimento profissional. É uma experiência. Você não está só na teoria. Por isso é que é necessário estar atento às atualizações de sistemas. É necessário que você reveja processos internos, inclusive em questão das parametrizações no sistema da folha de pagamento. Como a Lu falou. Mudou a tabela do imposto de renda. Então, eu tenho que mudar a parametrização dentro do sistema de folha de pagamento. E, com isso, a consolidação dos dados ela é realizada de forma mais rápida e correta. Tá, mas como eu faço isso? Estuda, se atualiza. Não há como você se destacar se você não domina as tarefas e as rotinas. Por exemplo, saiba realizar e conduzir processos de admissão, controle de ponto, pagamentos, benefícios, férias. Mas não é só isso. Mantenha um bom relacionamento com os sindicatos, já que hoje as normas coletivas, sejam as convenções ou os acordos, elas muitas vezes vão prevalecer sobre a própria CLT. Por isso, quando você tiver que fazer algum contato com o sindicato, com algum representante, envie corretamente essas informações. Mas não só ao sindicato, ao escritório de contabilidade também. A gente sabe que existem muitas empresas que terceirizam essa atividade. Inclusive, muitos de vocês, eu acredito que trabalham em escritório de contabilidade e não dentro de uma determinada empresa. Então, é necessário que vocês conheçam a legislação trabalhista, mas não só a legislação trabalhista. Vocês têm que ser feras nas normas coletivas. Inclusive, se vocês lerem lá na CLT o que diz o artigo 611-A e o 611-B, vocês vão ver que existem temas que podem ser tratados pelas normas coletivas, mas existem outros que não podem ser tratados. Então, você precisa saber o que você pode negociar. Então, além de desempenhar as atividades com eficiência, você precisa conhecer as bases das obrigações. O que são bases das obrigações? São as leis e as normas coletivas. Elas são dinâmicas, elas sofrem alterações constantes. Por exemplo, uma norma coletiva não pode ter validade superior a 2 anos. E a hora que ela deixa de valer, a hora que ela chega no final da sua validade, tudo que estava escrito lá deixa de valer. Aí é necessário que você recorra à própria CLT. Por isso é necessário saber onde buscar e como utilizar essas informações. O conhecimento permite que você desenvolva uma capacidade estratégica. E profissionais que acrescentam algo e contribuam para o crescimento do negócio são mais bem valorizados. E aí, eu posso dizer de uma forma bem simplista que ter uma estratégia é ter um plano B. Esse não deu certo? Não, mas eu tenho outra alternativa. E é por isso que é fundamental que você seja proativo nas suas relações. Seja a relação com o sindicato, com a chefia, com o contador. E essas estratégias, elas devem ser aplicáveis no seu ambiente de trabalho. Inclusive quando houver apresentação de novas tecnologias. Essas dicas muitas vezes passam despercebidas, mas se vocês prestarem atenção e colocarem em prática, com certeza vão melhorar a empregabilidade. Você precisa ter presença digital.
com tantas possibilidades que a gente tem hoje, é inadmissível você ficar fora dessa situação digital. Mas a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque a internet é terra de ninguém. Então, eu preciso saber o que e de que forma procurar essas informações. Ou mesmo postar conteúdos. Já vi processos serem ganhos ou perdidos em razão do conteúdo publicado na internet. Existem muitas informações ou notícias falsas, o que a gente chama de fake news. Isso é estratégia. Inclusive, é pela estratégia que você pode mensurar resultados, que é outra dica, né? Utilize indicadores e métricas para ter uma melhor avaliação das atividades que você realiza. Você precisa saber se você está progredindo ou regredindo. Então, você tem que aprender sobre os encargos trabalhistas, sobre os direitos dos trabalhadores. Mesmo que você não trabalhe diretamente com essas informações, é sempre bom conhecer as alíquotas e entender toda a legislação e as formas de cálculo. Isso daí vai ajudar a evitar ações judiciais. E esse conhecimento, ele serve por muitos anos. Também é importante aprender toda a legislação com foco no contencioso trabalhista. O que é o contencioso trabalhista? É quando existe uma ação contra a empresa onde existem divergências. E é do departamento pessoal a obrigação de fornecer as informações ao jurídico para que ele possa apresentar defesas em processos trabalhistas. Principalmente quando a gente fala em justa causa. Eu sou um profissional que oriento a nenhuma empresa aplicar a justa causa aos seus funcionários. Por quê? Na maioria das vezes, ela é revertida. Inclusive, lembram que eu falei desses cálculos que eu estou apresentando, que eu precisei apresentar e usar o sistema do PJE? Esse meu cliente, ele foi demitido por justa causa. Nós revertemos a justa causa e, em razão dessa demissão, ele foi indenizado por danos morais. Isso daí gerou um passivo para a empresa ali só de multa. Só multa, R$5.000. Tá? É a multa por eles terem agido de má fé. Então, acho que é interessante a gente entender um pouquinho sobre isso. Outro ponto importante que pode diferenciar um profissional do DP dentro da organização é o seu conhecimento em cálculos trabalhistas, assim como a sua visão sobre esses próprios cálculos, a fim de evitar cálculos errados que, com certeza, lá na frente vão gerar mais passivos trabalhistas. E, vou falar uma coisa, hein? Eu já reparei em vocês. A Lu já falou no começo da nossa reunião hoje, né? Mas eu vou retomar isso daí. Eu já reparei em vocês algumas características dos profissionais de sucesso. Sabe quais são? A paciência e a persistência. Vocês conseguiram ficar até agora aqui comigo. Isso já é uma boa persistência e um certo grau de paciência, né? Parabéns, viu? Eu fico muito contente e à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado pela confiança de vocês, tá bom? Mas vamos lá. O departamento pessoal, ele é fantástico, galera. Como eu já disse, ele é dinâmico e nenhum dia é igual ao outro dentro desse departamento. São novos desafios a cada dia e isso é o que motiva a gente. Mas também não podemos esquecer que a reforma trabalhista ratificou a validade das normas coletivas, e aí a gente precisa olhar para essas normas coletivas para entender o que a gente vai aplicar no dia a dia. Por isso, a questão do departamento pessoal ser dinâmico. E eu falo mais, dependendo de onde você está trabalhando, você não lida com uma única norma coletiva. Vou dar de novo o exemplo do contador. O contador, às vezes, presta serviço para essa e para aquela empresa.
Uma empresa, muitas vezes, é vinculada ao comércio, outra à prestação de serviços. E aí, cada uma tem uma norma distinta. Então, é muito importante conhecer as normas coletivas, tá? A minha pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: você sabe identificar quais são os temas polêmicos que podem ser discutidos nas normas coletivas? Lembrem-se, o mercado exige que o profissional do DP domine esses temas. Mas não é só o mercado que espera. Você também deve esperar algo de você. O próprio profissional deve ter ambição. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho a respeito da moeda de troca. Eu falei agora da norma coletiva. Se você vai lá discutir uma norma coletiva, se você vai questionar alguma coisa lá na elaboração da norma, você precisa conhecer. Conhecer o quê? O direito, para que você tenha moeda de troca, para que você possa exigir algo fornecendo algo em troca, ou pedir para que seja excluído alguma situação em razão de alguma situação que também exista. Então, você precisa conhecer, ter moeda de troca. Você tem que se superar a cada dia. E não é só o profissional do DP, tá, gente? Essas dicas servem para todos. Por exemplo, você precisa, pelo menos, conhecer os seus direitos. Isso para que ninguém passe você para trás, sonegando as garantias trabalhistas, exigindo de você algo que você não tem que cumprir, tá? Mas é muito mais do que isso, né? A gente tem que entender que enfrentar diariamente os desafios que surgem no departamento pessoal não é para qualquer um. Mais uma vez eu vou falar, dominar os temas corriqueiros é apenas o básico. É preciso muito mais do que isso, gente. O perfil do novo profissional do DP é exigente. E como eu já disse, para atuar no DP é necessário ter controle emocional, ter estabilidade psíquica para suportar os desafios dessa profissão. Ela é uma carreira dinâmica, na verdade, muito dinâmica. E é por isso que existe muita cobrança. E como que eu vou resolver esse problema? Me preparando. O melhor caminho para você superar essas dificuldades é se preparar. Isso porque o profissional com essas características vai agregar valor e vai trazer vários benefícios para a empresa. Eu posso citar aí, por exemplo, a proteção legal, evitando litígios e penalidades trabalhistas. Tem também a construção de uma boa reputação, seja do profissional ou da empresa. A criação de um ambiente mais justo e que, em razão disso, promova a satisfação de todos os colaboradores e, em consequência, tem aumento de produtividade. E o que todo mundo vê, né? Aí, o que todo mundo acha que é a única coisa que tem, a proteção da empresa contra ações trabalhistas. Tudo isso vai garantir o bem-estar de todos os colaboradores. É certo que ainda tem muita dúvida sobre a legislação trabalhista em razão das mudanças que chegaram aí nessa lei nos últimos anos. Mas não é só a mudança na lei. Eu não falei para vocês da interpretação. Então, o que é discutido lá no STF hoje põe em xeque todo o conhecimento que vocês têm. Por isso é importante que vocês se atualizem. Compreender e fazer valer os direitos trabalhistas aos funcionários é essencial para cumprir a lei e evitar as ações judiciais. As empresas que atuam de acordo com a CLT vão demonstrar, além do compromisso com os funcionários, projetando uma imagem positiva sobre eles, a garantia de não haver reclamações trabalhistas. E é justamente nessa situação que os colaboradores sentem-se motivados e valorizados a desempenhar a sua função do desenvolvimento da empresa.
Tudo isso permite que a empresa atinja os seus objetivos e, com isso, traga benefícios para os seus funcionários. Existe aí uma situação que o pessoal fala, né? Que existem... Na verdade, como que... Não é um meme, né? É assim que fala, não sei. Da história do, meu patrão está ficando rico. Eu quero mais é que ele fique rico mesmo. Por quê? Porque se ele ficar rico, eu vou ter melhores condições de trabalho. Agora, se ele quebrar, eu vou estar na rua, eu vou ser demitido. Então, eu quero mais é que ele tenha lucro, é que ele progrida, é que ele tenha uma ascensão, porque junto com ele, eu também vou ter uma ascensão profissional. Então, não esqueçam, eu preciso ter conhecimento. E é lá na CLT que estão os prazos e procedimentos que devem nortear os profissionais, tanto do recursos humanos quanto do departamento pessoal. Para que isso? Para evitar punição quando eles descumprirem a legislação pertinente. Esses profissionais do RH e do DP, eles devem conhecer todos os fundamentos que justificam a necessidade de atendimento dessa ou daquela obrigação. Sabendo disso, fica mais fácil a sua aplicação, inclusive quando a gente fala de treinamentos. E a gente também não pode esquecer que as rodadas de negociação, na maioria das vezes, envolvem tanto RH quanto DP. Então, lá nessas rodadas de negociação, são discutidos os temas que são tratados nas normas coletivas. Por esse motivo, é que é essencial entender direito e dever. Direito do funcionário, mas dever do próprio funcionário. Tá? Por quê? Porque existem situações que vão ultrapassar as legalidades, né? Existem situações em que o patrão exige demais dos funcionários. E essa exigência garante a rescisão indireta. Quando o funcionário exige demais dos seus funcionários, ele extrapola o limite, esse funcionário pode pedir demissão com efeito de ter sido mandado embora, que é o que a gente chama de rescisão indireta. Por isso é que é primordial conhecer a legislação trabalhista para evitar ser explorado como trabalhador. E se você for dono da empresa, se preservar quanto a processos que podem surgir em decorrência de denúncias dos próprios funcionários. Isso sem contar as relações pessoais e bem-estar dentro do mercado de trabalho. Então, se você quer manter esse nível, é necessário que você tenha conhecimento. O Brasil já se tornou campeão mundial de processos trabalhistas. Tudo isso em razão das ações que são apresentadas à Justiça do Trabalho. Só que, com a edição da reforma trabalhista, que alguns criticam, né, isso foi reduzido. A reforma trabalhista, ela foi boa tanto para o empregado quanto para o empregador. É importante vocês terem essa noção. Então, como que eu posso me resguardar de processo trabalhista? Vamos formar os nossos talentos. Vamos capacitar as pessoas que trabalham na nossa organização. Isso daí, como eu já disse, vai fazer com que eles se sintam mais valorizados e que eles trabalhem com mais vontade. O que vai fazer com que o patrão melhore de vida e automaticamente consiga melhorar os seus salários. A preparação dos funcionários, principalmente por aqueles que são responsáveis por contratar, disciplinar e até mesmo demitir os funcionários, é essencial. É importantíssimo aquele questionário de demissão lá, de desligamento. Isso é importante para saber o que está acontecendo para eu evitar futuras situações parecidas. Lembre-se, organização é tudo. Eu preciso ser organizado. As companhias têm que preservar em arquivo todos os documentos que são relacionados ao vínculo empregatício.
Ah, então eu vou guardar. Vou guardar tudo, mas não sei onde eu guardei. Então, a organização vai auxiliar a companhia a economizar tudo que é custeado e praticado corretamente pelo empregado. Isso daí vai favorecer o empregado, a empresa, no caso de litígio. Então, se você quer saber mais sobre esses temas, eu convido você a conhecer o IBDEC. Nós temos o conhecimento que você precisa para alavancar a sua carreira. Vem com a gente, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Dava para a gente ficar aqui conversando a noite inteira. Só que não temos todo esse tempo, né? Então, é isso daí o que eu tenho nesse momento. Mas estou à disposição, inclusive para que vocês participem conosco de alguns treinamentos, né, Lu? Fala aí, Lu. Com certeza. Nossa, arrepiei aqui com as suas informações. Muito bom, viu? Que bom. Muito bom mesmo. É um pouquinho É a do realidade da real. então, é um pouquinho do meu conhecimento que eu estou dividindo com a galera, entendeu, Lu? Sim, entendi. Mas Às vezes, a gente tem muitas coisas para falar e a gente não consegue falar. Eu fico até meio ansioso quando eu estou falando assim, quando eu estou conversando com a galera, que às vezes eu até atropelo, eu até perco um pouquinho o ritmo, mas enfim, né? Era isso daí, Lu.